Olá, tudo bem com você? Que bom ter sua companhia mais uma vez. Ao longo dessa semana estamos estudando sobre a vida de Jesus. O texto para a nossa meditação, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 e 22. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Esse texto revela para nós que nós somos chamados por Deus. Cristo sofreu em nosso lugar, Ele pagou o preço do nosso pecado e Ele nos deixou o exemplo para seguirmos. Jesus não cometeu pecado algum, nem maldade alguma se achava em sua boca. Bom, queridos, nós não somos idênticos a Jesus. Quando Jesus veio nessa terra, Ele não possuía uma natureza pecaminosa, assim como a gente. Natureza pecaminosa é aquela tendência natural para fazer aquilo que é mal. A gente vê essa tendência natural para o mal até mesmo nas crianças. Quando a gente fala em criança, vamos pensar na infância de Jesus, aqui nas crianças de forma geral. Criança é sinônimo de vitalidade, de alegria, brincadeira, transparência também. Criança é sempre verdadeira, não é? E traquinagem, por que não? Criança também pratica traquinagem. Mas vamos pensar na infância de Jesus. Jesus foi uma criança, assim como nós, uma criança comum, mas com um pequeno diferencial e importante também. Jesus não tinha natureza pecaminosa. Jesus nunca cometeu nenhum pecado, nem mesmo alguma palavra má saiu da boca de Jesus. Jesus em tudo foi íntegro, perfeito. Agora imagina, uma criança que nunca cometeu nenhum pecado, que nunca brigou com um amigo. É complexo a gente pensar sobre isso, mas essa era a condição de Jesus. Em Jesus não se achava maldade alguma. Tem um texto de uma autora norte-americana chamada Ellen White que é muito esclarecedor sobre esse assunto, onde ela diz: se Jesus praticasse um único ato errado ou se dissesse uma palavra impaciente, não poderia ter sido nosso Salvador e então o mundo inteiro se perderia. Você consegue entender a seriedade do assunto aqui? Se Jesus tivesse cometido um único pecado que fosse, não poderia ser o nosso Salvador. E isso ao longo de toda a vida dele. Jesus foi uma criança perfeita. Era comum, mas perfeita. Não tinha tendência natural para o mal. Mas e nós, que temos essa natureza para o mal? Parece que o pecado ele faz parte do nosso DNA, ele está enraizado dentro de nós, a gente não precisa se esforçar para pensar algo mal, para ter algum desejo ruim. Querido, nós podemos lutar contra esses desejos maus e seguir o exemplo de Jesus. O texto bíblico que a gente acabou de ler diz que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. E Jesus resistia toda e qualquer tentação com o está escrito. É isso mesmo. Jesus não era pecador, nunca cometeu pecado, mas ele foi tentado. A gente vê isso em Mateus capítulo 4. E todas as tentações, Jesus resistiu com o está escrito. Nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos também ser como crianças, humildes, dependentes do Pai, passar tempo em oração e dessa forma, quando vier o desejo mal ou qualquer tipo de pensamento mal, nós conseguiremos resisti-los. Que Deus abençoe vocês, queridos. Lembre-se sempre, o problema do pecado já está resolvido. Nós só precisamos viver uma vida de integridade, de serviço, por amor a Deus. Que Deus abençoe você e eu quero orar com você. Pai querido, obrigado por nos ajudar a entender hoje que a salvação já está garantida nos méritos do nosso Salvador Jesus. Mas entendemos também, ó Deus, pelo texto bíblico que nós somos chamados para seguir o nosso modelo, que é o Senhor Jesus. Nos ajuda, Deus, a honrarmos sempre esse nome que carregamos, de cristãos. Em nome de Jesus pedimos. Amém.